quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que muitas pessoas que professam acreditar em Deus, que oram, que vão na igreja, que leem a Bíblia, não compreendem a existência de Deus, não compreendem o poder de Deus, não compreendem quem é Deus. Tem muita gente que está há 20, 30 anos na igreja e ainda não sabe quem é Deus. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus de acordo com a palavra, um relacionamento firmado na Bíblia, na palavra de Deus. Então ele não fica sabendo quem é Deus, ele fica buscando uma força, como se fosse energia elétrica, né? Energia elétrica é uma força, né? Como se fosse o vento, que é uma força. O vento tem força, muita força. Mas ele não tem discernimento nenhum. Os animais têm muita força, muitos animais com muita força. E até, às vezes, um pouco de sabedoria. Tem animal que até fala um pouco, né? Mas não tem discernimento, não sabe distinguir a direita da esquerda. Não conseguem fazer um óculos, não conseguem fazer o mínimo. E o homem, apesar de ter discernimento, de ter mais facilidade para entender as coisas, acha que sabe tudo, mas no fundo não sabe nada. Se acha inteligente porque fabrica um monte de coisa, mas nunca conseguiu fabricar um ovo, um simples ovo. Você já comeu um ovo? Você quebra um ovo, o que é que tem ali? A gema clara, acabou, só isso. Não é isso que você vê, né? E você come, tá bom? Aquele ovo ali, dele sai uma vida que gera outras vidas. O homem, com toda a sua sabedoria, faz carro, faz avião. Não faz um ovo, irmão. Não faz. Mas Deus faz. Deus não só faz o ovo, como faz pessoas, como nós. Somos um projeto de Deus. E precisamos entender isso. O poder excelso de Deus. O poder que você não consegue nem palavras para descrever e para entender. Mas se você olhar só para você, né, você vai ver que tudo que o homem fez até hoje na Terra não chega na sofisticação que é você. Não é? E, no entanto, você, ao invés de entender que Deus falou, eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Deus é uma pessoa. Deus tem sentimento, Deus tem amor, Deus tem senso de justiça, de verdade, tem conhecimento, assim como o homem tem pessoas que têm um pouco de conhecimento, pessoas que têm muito conhecimento e pessoas que têm conhecimento exagerado ao ponto de fazer uma luz elétrica, fazer um ar-condicionado, fazer um avião. São pessoas que estão num nível de inteligência muito além do que a gente imagina, não é? Pessoas que inventam um microscópio e vai por aí afora. Então, Deus é uma dessas pessoas que Ele é a pessoa mais poderosa do universo. E, apesar de tudo isso,
E é claro que exatamente por ele ser a pessoa mais poderosa do universo, ser a pessoa mais perfeita do universo, mais sábia, é que ele é bom. Por isso que ele é bom. Por isso que ele é reto. Por isso que ele é justo. Por isso que ele é amoroso. Por isso que ele é misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o homem já tinha sido extinto da terra. Porque o pior animal que já pisou nessa terra é o homem. Eu até às vezes acho que é o pernilongo. Eu fico assim, mas para que existe pernilongo? Tem muita gente que vai concordar comigo. Para que existe pernilongo? Claro que eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. A Bíblia diz que Deus também criou as feras. Agora, se Deus parasse para pensar, ele ia dizer para que existe o ser humano na face da terra. Porque tudo de ruim que há na terra provém do ser humano. Toda maldade, todo egoísmo, todo ciúme, toda incompreensão, toda falsidade, toda mentira, as guerras, as ditaduras, as escravidãos. Tem palavra que é difícil, né, irmão? Tem hora que a gente tropeça na palavra aqui. Mas você sabe o que eu quero falar, né? O homem é tão maligno que ele se sente no direito de escravizar outro homem igual a ele. E é por isso que o projeto de Deus, irmãos, é assim, tão sofisticado. Deus te chama para você olhar as suas fraquezas como humano. Por isso que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Deus está dizendo, meu filho, você é bom, você vem à igreja, você me ama, mas entenda, você é um ser fraco, miserável, pobre, cego, nu. Porque a riqueza que você tem que ter, ela tem que ser espiritual. Você pode ter ouro, meu filho, mas o ouro vai te levar até onde? E até onde a fama vai te levar? Você pode ter poder, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser rei, pode ser faraó, mas até onde você vai? Só até no cemitério, levado por alguém. Porque senão a sua vergonha será grande. Se você morrer e alguém não te tirar do meio da rua ou do lugar que você ficar, você vai fazer daquele lugar um lugar de podridão. Você vai apodrecer, você vai feder. Seu poder, irmão, não é nada. Acorda e presta atenção. Deus te chama para viver novidade de vida. Deus te chama para o futuro. Deus não está te chamando para o presente agora, Deus está te chamando para o futuro. Tanto que nós hoje vivemos pela graça do Senhor. Você não precisa de fazer sacrifício. Você não precisa de comprar a Deus, porque Ele não se vende e nem se venderá. A única coisa que Deus quer de você é que você olhe para você mesmo. Olha a sua fraqueza, ainda que você for um crente bom, um crente igrejeiro, que está 20, 30 anos na igreja, andando certinho, lutando contra a carne, lutando contra o mal, ainda assim você não será perfeito, não será santo e não será bom. Quando a pessoa chega para Jesus, fala, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Ele já está dizendo para você, você não é bom, meu irmão. Mas é você que tem que olhar isso. Porque senão você não evolui. Você fica com a autoestima baixa. Não entende que apesar do jeito que você está, Deus ainda te ama. Porque o amor de Deus é sublime, é superior ao seu entendimento, é superior à sua visão de ser humano.
E você não vai chegar a Deus pela obra, nem pelo seu poder. Você vai chegar a Deus quando você olhar para você mesmo, todos os dias, e declarar a sua fraqueza para você. E falar: Senhor, me ajuda, porque eu preciso melhorar. Sabe por que os casamentos acabam? Porque a pessoa está querendo mudar o outro. Ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Jesus, quando olhou para você, Ele chamou você para você mudar. É você que tem que mudar. Não interessa o mundo, irmão. Não interessa o mundo, como o mundo está funcionando, para que lado que está indo, como o mundo está pensando. Você não foi chamado para seguir o mundo. Você foi chamado para seguir o projeto de Deus, para andar conforme o que está escrito na Bíblia e para seguir a Jesus. É para isso. Mas como você vai fazer isso se você achar que não precisa fazer? Quanto tempo será necessário para você tomar uma atitude sincera e verdadeira perante Deus? Porque quando Deus te chamou para orar, sabe para que foi que Deus chamou para orar? Deus te chamou para conversar com Ele. É uma conversa com Ele, uma conversa íntima. Deus não te chamou para rezar, não, meu irmão. O negócio de reza é criado pelo homem. Deus chamou para você conversar com Ele, para você abrir o seu coração. E se você crê que Deus existe, é claro que você vai temer a Deus. E quando você chegar na presença de Deus para orar, vai aparecer a sua fraqueza. Não tem como você chegar na presença de Deus sem você ver a sua fraqueza. E quando aparecer a sua fraqueza, porque o Espírito Santo de Deus vai te mostrar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça e do juízo, e convence a você, não é a justiça dos outros, o juízo dos outros, não. Você não foi chamado para ser delegado, para ser polícia, para ser juiz, não. Deus fala: conhece-te o homem a ti mesmo, examine-se o homem a si mesmo, olha para você, e apresenta a Deus a sua fraqueza, assim como Davi falou: Senhor, mostra-me até os meus pecados ocultos, as minhas fraquezas ocultas. Ocultas por quê? Porque ele não queria ver, não conseguia ver. Porque ele não procurava ver, mas estava ali. Quando ele vai orar, quando ele chega na presença do Senhor, ele fala: Senhor, tem coisa que eu não estou vendo aqui, eu quero que o Senhor me mostre. Por quê? Porque eu quero mudar. Eu quero mudar. Você está sendo chamado para viver em um mundo, irmãos, que não tem nada a ver com a terra aqui. Por favor, isso já está escrito no seu coração, você já sabe disso. É isso que você quer. Até o bandido está querendo isso. O bandido, quando rouba, ele não está planejando em ser preso, não. Ele está planejando em se dar bem. Todo mundo quer se dar bem, você quer se dar bem. E Deus está te chamando para você se dar bem. Naquele mundo que está lá no fundo do seu coração, do amor perfeito, você ser amado de verdade. Um mundo que não tem roubo, não tem raiva, não tem ira, não tem maldade, que você viverá tranquilo, que não terá doença nem dor. Você não precisará de trabalhar como escravo, assim como você trabalha aqui, né? Esse mundo, irmão, leia a Bíblia. Deus está chamando para esse mundo maravilhoso. A terra é maravilhosa. Deus deu um lugar maravilhoso para nós. Olha quantos milhões de animais tem na terra. Todos alimentados por Deus, cuidados por Deus. Deus está te chamando para um projeto maravilhoso, mas como que você vai participar desse projeto se você não quer mudar? Não tem como. Jesus diz: os convidados não eram dignos. Você tem que ser digno. É uma luta até o último dia da sua vida contra você mesmo, para você ficar se observando, se olhando
E quando alguém te cobrar, quando alguém mostrar, porque sempre alguém aponta o dedo para a gente, Deus usa às vezes até os inimigos para mostrar o nosso erro, a nossa fraqueza. Quando alguém te mostrar, ao invés de você querer retrucar, ao invés de você ficar revoltado com a pessoa, ficar nervoso com a pessoa, lembre-se que o seu Deus é um Deus conselheiro. A Bíblia diz que Jesus é conselheiro. Deus é um Deus que dá conselho. Deus é um Deus que ensina. Mas, se você não quer aprender, não adianta, irmão. Só depende de você. Amém? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, diz a palavra do Senhor assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E aqui no versículo 16, nós temos uma referência lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17, Êxodo, capítulo 10, versículo do 1 ao 2, Êxodo 11, 9, Êxodo 14, 17 e Provérbios, capítulo 16, versículo 4. E como disse aqui no versículo 16, mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Irmãos, aqui
Deus manda um recado direto para Faraó, e Faraó, nesse momento, já começava a reconhecer o poder e a existência de Deus. Faraó, que era politeísta, e aqui Deus diz para ele que ele estava fazendo aquilo tudo porque o objetivo de Deus era converter também os egípcios. Ou seja, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para você, só vê defeito em você. Só sabe cobrar. Deus olha para você e vê um filho dele que muitas vezes está com o pensamento errado, com sentimentos errados, buscando caminhos errados, mas Deus, como diz a Bíblia, manda os seus profetas, Deus nos dá a palavra, Deus nos atrai, nos ajuda, nos dá sonhos, fala conosco, manda pessoas falar conosco para mudar a nossa direção para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Irmãos, entendam uma coisa. Muita gente, às vezes, está no mundo cheio de problemas, sofrendo, vários tipos de sofrimentos, e Deus tira essa pessoa, leva essa pessoa para a igreja, transforma a vida dela, abençoa a vida dela, e ela, ao invés de ser grata a Deus e se converter de verdade, quando ela está no auge do sucesso, ela se esquece de Deus. Ela se esquece da importância que é a igreja. Deus criou a igreja para nós. Nós precisamos da igreja, todos nós. Não há quem não precisa da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o lugar que Deus ministra a bênção. É aqui que Deus está presente, está observando você. Deus te traz à igreja porque você precisa da presença de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Para quê? Para que você não fique cativo da religião, para que você não fique cativo do homem. Porque fora da igreja você vai aprender o quê? O que você vai ouvir fora da igreja? Você vai ouvir a Bíblia, por acaso? Não vai. Como você vai saber quem é Deus? Quem disse para você quem é Deus? Desde criancinha, alguém mostrou um Deus para você. Aí você foi crescendo, foi ficando sabido. A partir dos 12 anos, a criança começa a achar que o pai não sabe nada e a mãe sabe menos ainda. É que é ele que sabe tudo, só os amiguinhos, e ele que sabe tudo, que são sabidos. E aí o que você faz? Você tenta fugir de Deus, já começa por aí. Você tenta fugir de Deus. Mas ainda assim você cria o seu próprio Deus. Então quer dizer que você já tem dois deuses. Um que te mostraram, que criaram na sua cabeça, e agora um que você criou. Você criou o seu próprio Deus, o seu próprio projeto. Por que Deus fez a Bíblia? E por que você precisa dela? Porque ela vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. O Deus da religião não vai te salvar. Não, só vai servir para você aqui na terra. Você precisa do Deus verdadeiro. E por que você precisa dele? Para você conhecer o projeto que ele tem para você. Para você. Por isso que Deus não pergunta quem você era, o que você tinha, quem você é, o que você tem. Deus quer apenas transformar você no filho dele, para que você possa viver em um mundo maravilhoso. Não sei se você já parou para observar, né? O projeto da Terra é falido, irmãos. Por favor, né? Qualquer pessoa aí com mais de 14 anos já sabe que
O projeto da terra não tem futuro. Qual o futuro? Se as pessoas mais poderosas desse mundo já morreram. E morrem. E os que são poderosos ainda hoje vão morrer. Qual o poder? Tem algum poder que faça você escapar da morte? Aí você vai dizer para mim, morrer é bom? Não, você não quer morrer, irmão. Deus colocou dentro do seu coração o desejo de vida eterna. Porque é o projeto dele, é um projeto para você. Ele quer que você viva eternamente, em um mundo muito melhor do que aqui. Mas ainda que o mundo que Deus vai te levar fosse mais feio do que a terra, se lá tiver só pessoas com pensamento bom, será maravilhoso. Porque o que tira a beleza da terra é o mau pensamento. Versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa. A saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Salmo 78, versículo 47 e 48, Salmo 105, 32, Josué capítulo 10, versículo 11, Salmos 18, versículo 13, e Salmo 148, versículo 8, Isaías capítulo 30, versículo 30, Apocalipse capítulo 8, versículo 7, Apocalipse capítulo 16, versículo 21, Salmos capítulo 18, versículo 13. E essas referências são importantes. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a terra do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Você vai ver uma referência em Êxodo 8, 22, Êxodo 9, 4 e 6, Êxodo 10, 23, Êxodo 11, 7 e Êxodo 12, 13. Irmãos, é muito importante essas referências aqui, e é muito importante você entender aqui, está dizendo de novo aqui, como disse lá em Êxodo 8, 22, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Por que é importante, irmãos? Porque o projeto de Deus é real. Deus, Ele nos chama para um projeto de futuro, onde viveremos em um mundo perfeito, que você terá que ter personalidade para escolher o bem sempre. No céu, aonde Deus quer que a gente vá morar, não tem maldade, irmãos, não poderá ter ira, raiva, ciúme, egoísmo, narcisismo, escravidão, mentira, falsidade, não vai ter, você querendo acreditar ou não, é para quem crê, por isso que é pela fé, ou você crê nesse projeto, ou você vai crer em quê, irmão? Eu te pergunto, em que você crê? Eu pergunto para você, qual o seu projeto de futuro? Eu não estou falando o projeto que você tem para comprar um carro amanhã, uma coisa, ganhar um dinheirinho, eu não estou falando isso aí não. Estou falando de um projeto sério. Estou falando sobre a sua vida. No futuro, qual o seu projeto? Me fala um aí.
mostram uma religião, mostram um projeto humano que fará você vencer a morte e que te levará para um mundo bom. Me mostra. Eu só, até hoje, com 66 anos de idade, um único que eu consegui achar em todos os escritos que eu já li muito, e já observei, um único que eu vi que tem uma promessa real, que serve para mim, aliás, serve para você, porque serve para o ser humano, é a promessa que Jesus fez, de ressurreição e vida eterna. Você vai morrer? Vai, mas você vai ressurgir. Ah, mas, ô pastor, quem me garante? E o teu projeto? Quem te garante o teu projeto, a tua sabedoria? É simples, irmão. Ou você escolhe acreditar pela fé em uma coisa que será boa para você, ou você escolhe acreditar que você não vale nada, você não é nada, você é apenas um tolo que está trabalhando como escravo aqui na terra, e que você vai morrer e todo mundo vai te esquecer. Porque você mesmo nem lembra quem era o seu tataravô. Até agora você viveu sem que ele significasse nada na sua vida. E o mesmo acontecerá com você. É isso? Esse é o seu projeto. Ou o seu projeto é um projeto de reencarnação, que você vai evoluir tanto que você vai surgir de novo e não vai lembrar quem você era. Olha que coisa linda. Ô, irmão, você não rasga dinheiro. Você não é doido. Ou você acredita numa realidade matemática, ou você fica acreditando em ilusão. Entendeu? Acreditando em bobeira, um tolo, andando como tolo na vida. E o pior tolo, irmão, é aquele que tem saúde, tem tudo para assumir o controle sobre a sua vida, para construir um projeto de futuro lindo, e ele fica jogando fora a sua própria força. E eu posso te dizer isso, porque eu mesmo já fiz isso. Muito bem, irmãos. Estamos aqui no versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo 10:16, 2 Crônicas 12:6, Lamentações 1:18. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu os deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Olha aqui, irmãos, Faraó reconhece o poder de Deus. Faraó reconhece que ele errou, que ele falhou. Aí ele sabe que ele depende de Deus para ele sair daquela situação. Tem muita gente que é assim. Ela acredita em Deus, aí ela vai lá no buraco, entendeu? Aí ela apela para Deus. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso agora, está louco. Você é o maior crente desse mundo. Aí Deus tira a pessoa, o que ela faz? Primeira atitude é esquecer de Deus. Não precisa mais de Deus. E é o que o Faraó está fazendo aqui, ó. E ainda pede oração, né? Orai ao Senhor, pois que basta. Versículo 29, então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Você vai ver uma referência em Salmos 24:1, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.
Irmãos, a palavra de Deus é para isso, é para nos ensinar, é para nos capacitar, para que possamos, no dia a dia, enfrentar as dificuldades do mundo, que são muitas. Não há ninguém aqui na terra que viva 100% feliz a vida inteira e tudo dá certo. Isso não existe. Todos nós vamos, a qualquer momento, enfrentar circunstâncias problemáticas, dores, doenças, confrontos, conflitos, sentimento, às vezes, dentro de nós mesmos. Às vezes está tudo bem, você tem uma depressão, você tem uma síndrome de pânico, você tem um desânimo, às vezes você tem a autoestima baixa, às vezes no relacionamento você começa a ver a deterioração daquele sentimento, Nós vemos aí amores maravilhosos, paixões maravilhosas se acabarem em tragédias, A família, que é uma coisa maravilhosa, criada por Deus. A família, irmãos, é uma coisa maravilhosa, criada por Deus. E a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. A Bíblia diz que quem nos dá a esposa é Deus. Quem nos dá o esposo é Deus. E aí a gente, quando está entusiasmado, quando o fogo da paixão nos pega, a gente olha com bom olho para aquela pessoa. De repente, do nada, você começa a olhar com olho mau para aquela pessoa. Aquela pessoa que você dava até a vida por ela, agora você quer matar ela. Por isso que é importante a palavra de Deus, irmãos. Você precisa da palavra de Deus. Não há ninguém na terra que não precise de conselho, que não precise ser chamado a atenção, que não precise de ajuda. Todos nós precisamos, porque não há forte aqui na terra. Forte é só de aparência. Amém, irmãos?